A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. É com uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês para mais uma vez nós darmos continuidade ao aprendizado dessas lições da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2022. Lições essa a qual nós cremos ser de grande valia para a minha vida e para a Igreja do Senhor de um modo em geral. E nos sentimos alegres, felizes, não somente por desfrutar deste momento de aprendizado, mas também ser canal de bênção para outras vidas, para a vida da igreja, dos irmãos, como propósito deste canal, proposta deste canal é ser bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu muito me alegro pela oportunidade e tê-lo aqui conosco. Me sinto alegre também pelo fato de a cada dia ver este canal crescendo. Pouco a pouco, pessoas vão chegando, vão se inscrevendo, vão fazendo com que este canal cresça para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, desde já eu quero desejar a você, seja bem-vindo e que esta aula seja verdadeiramente edificante para a minha vida, para a sua vida, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tivemos aí o ingresso de alguns irmãos no canal, se inscrevendo. Infelizmente, muitos dos que se inscrevem não aparecem na lista dos inscritos. Eu andei pesquisando e a resposta que eu tive é que a inscrição ou o canal dos irmãos não é um canal público, Não é um canal público, por isso não aparece para mim. Então você, amado irmão, que queira talvez o seu nome aqui divulgado, porque para nós é uma honra poder fazer isso, ter o seu nome divulgado aqui no nosso canal, como alguns dos inscritos que vão chegando. Se atente-se aí, ou atente-se aí, para que o seu canal seja público, tá bom, meu amado? Mas desde já quero pedir a você que é novo por aqui, que ainda não é inscrito no nosso canal, em nome de Jesus, nos ajude, inscreva-se, para que ao serem postadas as lições você possa receber de antemão, e assim você também estará nos ajudando e ajudando outras pessoas, com certeza, a terem a oportunidade de visualizar as nossas videoaulas, tá bom, meus amados? Então, nós vamos aqui para a nossa lição. Você acompanha aí na tela o tema geral da nossa lição, que diz: a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse é o tema que envolve os 3 meses dessa lição do ano de 2022. Dessa feita nós vamos para a nossa segunda lição. Semana passada tivemos ali a primeira lição, falava sobre a autoridade da Bíblia, da Escritura. Nós vamos agora para a nossa segunda lição, você também acompanha aí na tela. A segunda lição tem como título a inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse então é o tema da nossa lição. O tema da nossa lição. Quero deixar destacado aqui os objetivos da nossa lição. Você acompanha aí na tela os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. O segundo objetivo é evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. Terceiro, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui, meus amados, para os tópicos e subtópicos da nossa lição.
você acompanha também aí na tela. O primeiro tópico diz: a doutrina da inspiração divina. O primeiro subtópico diz: a inspiração bíblica é divina. O segundo subtópico diz: a inspiração bíblica é verbal. E o terceiro subtópico diz: a inspiração bíblica é plenária. Louvado seja. O segundo tópico diz assim: inspiração divina e os autores da Bíblia. O primeiro ponto, ou subponto, ou subtópico desta lição diz: a inspiração dos autores. Segundo subtópico diz: as limitações dos autores. E o terceiro subtópico diz: os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. O nosso terceiro tópico, meus amados, tem como título o Espírito Santo e a Bíblia. O primeiro subtópico diz: a inspiração do Antigo Testamento. O segundo subtópico diz: a inspiração do Novo Testamento. E a terceira, a obra da regeneração e a iluminação. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então esses aí foram os tópicos e subtópicos da nossa lição, deixando aqui também registrado, meus amados, o texto áureo e a verdade prática. Acompanhe aí na tela o texto áureo, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, abre aspas, diz: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse então é o nosso texto áureo desta lição. Acompanhe também na tela a verdade prática. E a verdade prática diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Glória ao nome do Senhor por essas verdades gloriosas ao nosso coração. Então, meus amados, nós vamos aqui tentar destrinchar o máximo possível desta lição para enriquecer a nossa vida. E você, querido aluno da escola dominical, esteja atento com a sua caneta, o seu papel na mão para fazer as suas anotações, porque eu acredito que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo ele vai gerando coisas novas no teu coração, e é necessário estar com o papel e a caneta na mão para fazer as anotações. Você, caro professor, é muito bem-vindo aqui, que Deus também possa falar ao seu coração. Você, superintendente, que está conosco também, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos aqui tentar tirar o máximo de proveito da nossa lição. Olhando aqui para o título da nossa lição, que diz: a inspiração divina da Bíblia. Eu quero destacar apenas esta palavra: inspiração. Inspiração divina da Bíblia. Inspiração significa fazer algo por influência de alguém. Inspiração significa fazer algo por influência de alguém. Já que está se tratando da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada foi escrita por influência de alguém. Alguém influenciou outro alguém para constituir, escrever, estabelecer a Bíblia Sagrada. E os irmãos muito bem sabem, visto a revelação de Deus ao coração, o Espírito Santo foi quem teve a responsabilidade de inspirar os autores para escrever a Bíblia Sagrada. Na semana passada, se você não viu a lição, a primeira lição, eu lhe convido aí na playlist do nosso canal para que você possa ver a nossa primeira lição. E nós vimos que a Bíblia Sagrada ela é divina. Ela é divina porque, por causa da sua origem, nós vimos ali na primeira lição que
A Bíblia ela nasce de Deus, ela vem direto do coração de Deus para o coração dos homens. Por isso ela é divina. Agora nós estamos no aspecto da inspiração dessa escritura, né? Então nós vimos aqui que inspiração é fazer algo por influência de alguém, ou seja, homens escreveram inspirado por alguém, que no caso é o Espírito Santo de Deus. Olhando ainda para o tema, né, o título da nossa lição, a segunda coisa que eu destaco é: essa é a característica que distingue a Bíblia Sagrada dos demais livros. Porque é verdade que a Bíblia é um livro, né? Mas não é um livro comum, não é um livro como os demais. A começar do quê? De que é um livro que tem autoridade, um livro que é divino e um livro que foi inspirado. Aqui então tem a característica que distingue a Bíblia dos demais livros, a sua inspiração. Nós vimos ali que a Bíblia não é fruto do coração ou da mente humana, né? Ela vem do próprio Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Nós até dizemos que quando nós lemos a Bíblia é o único livro que, ao ser lido, o autor está junto, o autor está próximo, que no caso é o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Olhando aqui para o texto áureo, e não me prendendo agora nessa lição muito nele, eu destaco 2 pontos. Quando o texto áureo diz: toda a Escritura divinamente inspirada, ou seja, não é parte dela, não é apenas uns pontos dela, é toda a Escritura divinamente inspirada. Ela é proveitosa, ela tem um proveito, e nós vemos aqui os propósitos dessa Bíblia, né? Dentre tantos, os propósitos é corrigir, né? Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia ela tem os seus propósitos estabelecidos, né? Ela tem o seu alvo, a meta a ser atingido, o propósito para o qual foi constituída, ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então a Bíblia ela tem o seu proveito, ela é proveitosa para esses objetivos aqui. E ela, na sua totalidade, né? Na sua totalidade, a Bíblia ela é proveitosa para esses aspectos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática, meus amados, pelo fato de nós encontrarmos no corpo da lição, né, eu vou aqui me reservar em não comentar nada aqui a respeito da verdade prática, visto que nós encontramos no corpo da lição. Então, dessa feita, nós vamos para a introdução. E a introdução diz assim: a inspiração divina das Escrituras foi operada soberanamente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Só aqui nessa introdução, meus amados, daria para levar o dia inteiro de tantas verdades contidas, né, nessa introdução. Mas eu destaco aqui alguns pontos de maneira bem rápida. Quando a lição diz que a Escritura ela tem a sua inspiração divina e foi operada soberanamente. Meus amados, aqui tem essa particularidade, né? E que traz na mente dos incautos, na mente dos incrédulos, muita confusão e dificuldade em crer
nessa escritura. Interessante, meus amados, que veio à minha mente agora aqui aquela passagem de Jesus falando a respeito das duas portas e dos dois caminhos, né? A porta apertada e o caminho estreito, a porta larga e o caminho espaçoso, né? Você observa que são duas situações, a porta e o caminho, tanto num aspecto quanto no outro, né? A porta ela é apertada e o caminho, a porta é estreita, né? A porta é estreita e o caminho ele é apertado. São coisas distintas. Observe que tanto uma quanto a outra existe dificuldade. Quando se fala em porta, se fala a entrada, o começo. E eu acredito que o Evangelho ele se torna dificultoso, porque está falando, quando fala de porta apertada e caminho estreito, está falando de dificuldade. E eu consigo perceber essa dificuldade, ou no caso, em se tratando de porta, essa particularidade do crer nesta palavra, né? Como se fosse a porta, o início, o crer desta palavra. Porque nós estamos dizendo, ou a lição está dizendo, que a Bíblia foi inspirada soberanamente. Então é difícil, pela lógica humana, pelo homem, no seu natural, acreditar num negócio desse. Crer que a Bíblia é divina, que a Bíblia veio de Deus, que a Bíblia é inspirada por Deus, por intermédio do Espírito Santo. É dificultoso para o ser humano, no seu natural, crer nessas verdades. Por isso que, infelizmente, muitos vão contrário a essa verdade, né? Em olhar para a Bíblia como um livro de fato espiritual vindo da parte de Deus. Mas como diz o apóstolo Paulo, né? Nós não somos aqueles que andam por vista, nós somos aqueles que andamos por fé. E pela fé nós cremos que esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Então tem três aspectos aqui que nós vamos estudar. Que a Bíblia ela é divina, ela é verbal e ela é plenária. Nós vamos ver passo a passo do que está dizendo aqui na nossa introdução. E no finalzinho ela diz assim: nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo. Então, a Bíblia para o crente representa todas essas coisas. Para as demais pessoas, e mais na frente nós vamos ver, ela não tem tanta importância assim quanto para o crente salvo, porque para nós, meus amados, esta palavra, né, você que está me escutando com certeza vai concordar comigo, essa palavra é indispensável para as nossas vidas. Ela causa um efeito, um impacto muito grande na nossa vida. Amém, meus amados? Vamos para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto da nossa lição, que tem como título a doutrina da inspiração bíblica. A doutrina da inspiração bíblica. O primeiro subponto diz: a inspiração bíblica é divina. A inspiração bíblica é divina. A leitura diz: nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Isso está em Êxodo 24, verso 4. Jeremias foi advertido, abre aspas, não esqueças nenhuma palavra. Isso está em Jeremias 26, 2. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensinava. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E o Senhor, Jesus, asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz, Jesus, abre aspas, nem um jota ou um tio
se omitirá da lei. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam, que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos indo para o nosso primeiro ponto aqui, meus amados, sobre a doutrina da inspiração bíblica, de que verdadeiramente a Bíblia ela é inspirada e divina. Ela é inspirada e ela é divina. Veio realmente da parte de Deus e não fruto da mente ou do coração humano. Quando ele vai dizer aqui, pegando desde o Velho Testamento, quando Moisés escreveu da parte de Deus, direto de Deus, e sabendo Moisés que aquilo era da parte de Deus, Jeremias, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e o próprio Senhor Jesus Cristo, testificando que tudo que contém na Bíblia Sagrada é divina e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Como finaliza aqui esse tópico, assim sendo, as Escrituras reivindicam. Ela mesmo diz, a própria Bíblia diz que ela é divina. A própria Bíblia diz que ela vem da parte de Deus e inspirada pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Vamos para o nosso segundo tópico ou subtópico da lição. Quando diz a inspiração bíblica é verbal. A inspiração bíblica é verbal. Vamos ver o que diz esse texto. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do grego theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumento de Deus e cada qual com sua própria personalidade e talento. Escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Essa revelação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então nós estamos aqui indo para um outro aspecto, o aspecto de que a Bíblia, que contém palavras e que cada palavra foi do desejo de Deus que aqui tivesse. Por isso ela é verbal, ou seja, cada palavra é sagrada, cada palavra é divina, cada palavra que está contida na Bíblia Sagrada é da parte do Senhor que aqui estivesse. Então não podemos negligenciar umas e dar mais apreço em outras, quando na verdade, visto que a Bíblia ela é verbal, cada palavra que contida nela é da parte do Senhor Jesus Cristo e cumpre o seu propósito, cumpre então o seu objetivo. Então nós vimos aqui que a Bíblia ela é divina, que a inspiração ela é verbal, as palavras elas têm a sua importância, a sua significância, a sua relevância dentro da Bíblia Sagrada. Nós vamos para o terceiro subponto que diz a inspiração bíblica é plenária. Eu confesso aos irmãos que nessa revista foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, mesmo tendo estudado já um certo tempo, eu ainda não tinha ouvido essa palavra no contexto das Escrituras, no estudo das Escrituras, essa questão da plenária, mas deu para nós entendermos a partir de agora. Então vamos lá, a inspiração bíblica é plenária. O que diz a leitura? A inspiração da Bíblia também é plenária, isso é,
a inspiração é total e completa. Ou seja, plenária vem de pleno, não é isso? Plenária vem de pleno. Então a Bíblia é inspirada, total e completa. Então a sua completude, de Gênesis a Apocalipse, né? Ela é inspirada, ela é completa, ela é plena. Toda ela é inspirada. Então vamos lá, continuando a leitura. Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo outro livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, já estudamos aqui que a Bíblia, ela tem a sua inspiração e ela é divina, inspirada pelo Espírito Santo. E que cada palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e pela vontade de Deus está contida na Escritura. E agora nós estamos no ponto dizendo que ela é plenária, ou seja, a sua completude, ela por inteira é inspirada, é da vontade de Deus, é palavra de Deus. Ao estudar, veio à minha mente algumas Bíblias, você talvez tenha ou saiba disso, que no Novo Testamento, algumas versões, as palavras de Jesus elas são em vermelho. Ali nós precisamos ter um cuidado. É bom, destacar, deixar em destaque as palavras do Senhor, mas não significa que aquelas palavras que estão em vermelho elas sejam mais poderosas do que o restante, não significando ou pelo fato de Cristo as ter pronunciado, não significa que elas são mais importantes do que as demais. É bom que fique destacado, é interessante, mas nós temos que ter esse cuidado para que, ao olhar para essas palavras que estão em vermelho, a gente achar que ela tem maior relevância do que o restante da Escritura, quando nesse tópico, na verdade, nós estamos estudando que toda ela, versículos, passagens, palavras, como disse o próprio Jesus Cristo, nenhum tio, nenhum jota será tirado ou acrescentado. Então nós vemos que Jesus deu importância até para as letras, Jesus deu importância até para a letra. É bem verdade que ele estava fazendo ali uma comparação, ele estava fazendo ali uma demonstração exagerada, para que tivéssemos mais cuidado em relação ao acrescentar ou tirar algo da Escritura. Então, que nós estejamos atentos, meus amados, em relação a essa particularidade da passagem que Jesus cita e está em vermelho em algumas versões, para que nós não venhamos cair nesse erro de achar que aquilo que está em vermelho é mais importante do que o restante da Escritura, quando na verdade ela, na sua integralidade, ela é importante. Não tem um texto mais importante do que o outro. Ela por inteiro é de suma importância. Ainda dentro desse tópico, eu quero destacar aqui que existem três grupos de pessoas. Três grupos de pessoas. O primeiro deles, eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem pessoas que olham para a Bíblia como um livro antigo. Tem pessoas que olham para a Bíblia como uma fonte de pesquisa.
Tem pessoas que olham para a Bíblia como um livro que conta a história do passado, assim por diante, mas não tem a Bíblia como palavra de Deus, como revelação de Deus. Não tem. É simplesmente um livro que ele consegue ali extrair algum conteúdo. Mas existe o segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas é que eles dizem que a Bíblia não é palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E o que isso significa na mente dessas pessoas? Significa que nem tudo é palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Na mente ou no entendimento dessas pessoas, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém. Ou seja, é quase aquele entendimento de que eu disse aos irmãos, fazendo com que aquilo que Jesus falou se sobressaia ao restante da Escritura, de maneira que, quando Deus disse assim para Jeremias, assim diz o Senhor, aí ele fala o texto, eles consideram aquilo como texto, como palavra de Deus, o restante não. Então nós temos esse segundo grupo de pessoas, e eu não estou dizendo que eles estão certos, pelo contrário. Para mim, na minha opinião, eu estou nesse terceiro grupo de pessoas, porque o primeiro, ele anula dizendo que a Bíblia não é palavra de Deus. O segundo, ele diz que a Bíblia contém, ela não é palavra de Deus, mas contém, ou seja, há textos que é, sim, de Deus, vindo de Deus, o restante não. Mas o terceiro grupo diz e afirma categoricamente que a Bíblia é, por inteiro, palavra de Deus. Palavra por palavra, versículo por versículo, passagem por passagem. Até mesmo, ali, vamos supor, o exemplo de Davi quando peca com Batseba. Alguém pode atribuir aquele texto como não palavra de Deus, porque não veio diretamente dos lábios de Deus, mas é uma história que aconteceu com o homem. A grande questão, meus amados, é que, por meio dessa história, Deus fala ao nosso coração. Por meio da história de Davi, ali tem princípios da parte de Deus para a nossa vida. Eu lembro aqui, veio à minha memória, quando nós pregávamos a respeito dessa passagem, Davi traindo ali com Batseba, ou adulterando com Batseba, alguém querendo se tornar um adúltero, por ter na Bíblia um exemplo do adultério. Davi adulterou, então eu vou seguir o mesmo exemplo dele. Mas na verdade, esses exemplos servem para não serem seguidos, porque se nós formos ver o depois, ou a consequência depois daquele ato de Davi, você vê a vida dele destruída. Muitas consequências ruins, desastrosas vieram para a vida dele, para a família dele. Então, mesmo que a história de Davi não tenha saído diretamente dos lábios de Deus, mas é uma história que Deus quis registrar na Bíblia Sagrada para trazer princípios para a nossa vida. Amém, meus amados? Então, existem esses três grupos de pessoas: o que não veem a Bíblia como palavra de Deus, os que veem a Bíblia que contém, ela não é, mas contém a palavra de Deus, e o terceiro grupo é aqueles que, assim como eu, creem que a Bíblia por inteiro é palavra de Deus. De Gênesis e Apocalipse, tudo é palavra de Deus. Até porque, mesmo que, pegando como exemplo novamente aqui a história de Davi, mesmo a história de Davi não sendo ali direto da parte de Deus, saindo da boca de Deus, mas nós vemos princípios ali estabelecidos, nós vimos que o Espírito Santo estava na supervisão. O Espírito Santo estava ali conduzindo os escritores a colocar as histórias, palavras, para trazer mensagens, princípios para a nossa vida. Nós vimos ali Deus então enviando Natã para advertir Davi. Nós vemos Deus enviando Natã para falar diretamente com Davi. E ali Deus trouxe a repreensão
para aquele homem de maneira que ele veio a se arrepender e encontrou da parte de Deus o perdão. Então nós vemos, por mais que textos não saiam diretamente dos lábios de Deus, mas nós vemos o Espírito Santo conduzindo todas as coisas, e como nós já lemos aqui, a Bíblia por inteiro ela é proveitosa para ensinar, Quando nós olhamos para a história de Davi, não tem um grande ensino ali? Tem um grande ensino. Ela para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia por inteiro ela tem esses objetivos para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição, meus amados, que tem como título Inspiração Divina e os autores da Bíblia. Inspiração divina e os autores da Bíblia. O primeiro ponto diz a inspiração dos autores. A inspiração dos autores. O texto diz: o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outro. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes divinos. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo na composição da Bíblia Sagrada. E nós vemos aqui nesse texto a inspiração dos autores, o Espírito Santo inspirando os autores. Na lição passada nós vimos que os autores foram ali aproximadamente 40 autores que escreveram a Bíblia Sagrada, num período de aproximadamente 1.600 anos. E nós vimos ali que quando a Bíblia foi escrita, eles não estavam em uma mesa, não. Eles estavam num período distante um do outro, em circunstância diferente, uns com um maior grau de intelectualidade, outros com pouco grau de intelectualidade. Reis escreveram, sacerdotes escreveram, boiadeiros escreveram, pastores de ovelhas escreveram a Bíblia Sagrada. Então, nós temos essa diversidade de pessoas, diversidade de conhecimento, de grau de intelectualidade. Mas como nós vemos na Bíblia, ela é inteira, ela é completa, ela é concisa. Porque mesmo ao longo de 1.600 anos, com 40 pessoas que não estavam umas próximas das outras, nós encontramos nesse livro ser tão coeso, tão unido ali, como se um livro mesmo tivesse sido escrito, os autores estando perto, conversando, dialogando, colocando os pontos. Mas mesmo nessas características da Bíblia, de 1.600 anos e quase 40 pessoas, pareceu um livro por inteiro, completo, porque temos a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele foi influenciando, cada autor, influenciando cada palavra, para que estivesse contida na Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o segundo subponto da lição, as limitações dos autores. Aqui tem um ponto, meus amados. Lembra que eu falei sobre a dificuldade do ser humano crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Aqui está, nesse tópico aqui, sobre as limitações dos autores, uma pedra de tropeço para aqueles que não creem na palavra do Senhor. Porque muitos dizem assim, tentando se respaldar, de que a Bíblia não é palavra de Deus, e não querendo crer nessa verdade, eles dizem que os homens escreveram. Não, isso não é coisa de Deus, isso não é palavra de Deus, coisa nenhuma.
Isso foram os homens que escreveram. Eles não conseguem enxergar a ação do Espírito Santo, coisa que nós conseguimos. Então, o que para aqueles que perecem, é pedra de tropeço, ou seja, as limitações humanas, para nós é algo que deixa mais evidente a ação do Espírito Santo, meus amados. Porque imagine, pegando mais uma vez o exemplo de Davi, se o Espírito Santo não estivesse no comando da composição da Bíblia, você acha que Davi, sendo rei, tendo seu prestígio ali, ele colocaria o seu pecado? Ele demonstraria o seu pecado? Quem é a pessoa que deixaria registrado, o seu erro? Nenhum. Ele deixaria ali registrado as suas vitórias. Ele deixaria ali registrado as suas conquistas, o seu reino pomposo. Jamais ele contaria a sua derrota, o seu pecado, o seu erro. Jamais. Mas como o Espírito é o Espírito Santo que está ali conduzindo todas as coisas, ele deixou registrado, trazendo lições e princípios para a nossa vida. Então, mesmo olhando para as limitações do ser humano, ao invés de trazer descrédito, traz mais crédito, traz mais confiança em crer que a Bíblia é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Porque pela fragilidade humana, jamais, pela mente humana, pelo natural humano, pela natureza humana, jamais conseguiriam escrever algo tão glorioso como a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse a influência do Espírito Santo, jamais, a Bíblia jamais seria o que ela é. É tanto, meus amados, que quando nós pegamos livros de pessoas com um nível de intelectualidade muito grande, ainda assim, eles não conseguem promover na vida das pessoas o que a Escritura promove. Transformação da vontade, transformação dos pensamentos, transformação dos desejos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para a leitura desse subtópico que diz assim: as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Quem, meus amados? Quem escolheria alguém com essa estirpe aqui? Falho, com grau de intelectualidade baixa. Quem escreveria, quem escolheria alguém dessas características para escrever algo tão importante? Já deixava de lado. Mas como o nome do Senhor, Deus é glorificado nessa particularidade, ele assim fez. Continuando, Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto da Escritura, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações dos seus autores. Ou seja, não é pelo fato de homens falhos, pecadores, terem escrito esta palavra que ela seja descredibilizada. Não é pelo fato de homens falhos, tendenciosos ao pecado, terem escrito esta Bíblia que ela não será verdade absoluta. Porque existe a influência, a inspiração divina, como nós vimos na semana passada sobre a inerrância da Bíblia, a inerrância da Escritura. Ora, se o Espírito Santo é Deus e Deus não tem erro, não tem falha, impossível seria conter erro na Bíblia Sagrada. Porque Deus, ele é perfeito, o Espírito Santo é perfeito. Então esse Deus que é perfeito usa o homem que é imperfeito e traz algo tão sublime que é a Bíblia Sagrada. Coisa que ao longo de anos
centenas de anos as pessoas tentam trazer descrédito a essa escritura e não conseguem, porque é algo divino. Louvado seja o nome do Senhor. Então as limitações humanas, as fragilidades humanas, elas não, como diz aqui a nossa lição, elas não prejudicam a veracidade dessa escritura. Elas não trazem prejuízo para a veracidade da escritura, de maneira nenhuma, porque tem o Espírito Santo guiando todas as coisas. Vamos aqui para um ponto muito interessante, meus amados. O terceiro subtópico diz assim: os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Os diferentes gêneros de linguagem e os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Vamos para a leitura primeiro. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 e 2 Samuel, poesia, salmos, provérbios, provérbios, o livro de provérbios, etc. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, de alegorias, de hipérbole, de metáforas e símiles, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Há quem diga, meus amados, que a Bíblia é uma biblioteca. Porque você vai perceber que mesmo ela sendo um livro, ela é composta de outros livros. Então, acertadamente, as pessoas dizem que a Bíblia é uma biblioteca, pelo fato de nela conter outros livros. Só que esses livros, eles têm as suas características particulares, e é o que nós estamos vendo. Então, esses livros, eles são diferentes, existem gêneros literários diferentes. Então, conforme o grau de intelectualidade daquele que estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele se utilizou de gêneros literários. E o que são gêneros literários? Eu escrevi aqui para nós. É a divisão dos textos literários em categoria, de acordo com as semelhanças que apresentam, semelhança no contexto e na estrutura. Então isso é gênero literário. Ele dá exemplo aqui. Então existe o gênero literário chamado narrativa. São textos que aquela pessoa vai narrando os acontecimentos. Isso é um gênero literário, a narrativa. Nós temos aqui a poesia, é outro gênero literário. A poesia já é diferente da narrativa, já é algo mais aveludado, ele tem uma sequência na sua leitura e distingue-se uma da outra. E a Bíblia, ela contém essas diferenças de gênero literário. Tomando aqui como exemplo que a nossa lição disse, narrativa, poesia, provérbios e assim sucessivamente. Mas não somente em termos de gênero literário, mas a Bíblia também se utiliza de figuras de linguagem. E eu trouxe aqui para nós o que seria esse conceito de figuras de linguagem. O conceito diz: é um modo de expressão que se afasta do sentido literal. Vou repetir. É um modo de expressão que se afasta do sentido literal ou da forma usual do emprego da língua para realçar a mensagem. Ou seja, dar maior ênfase ao que se quer expressar. Então,
essas figuras de linguagem, como diz aqui o conceito, ela se afasta, né? Essas figuras de linguagem, elas se afastam do seu sentido literal, mas ao afastar-se do seu sentido literal, ela traz mais clareza à sua mensagem. Por exemplo, a lição diz que e Jesus se utilizou muito, e existe também no Velho Testamento, as parábolas. Parábola é uma figura de linguagem, mesmo se distanciando da sua literalidade, essas parábolas causavam mais clareza naqueles que estavam ouvindo. Bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, quando Jesus pega a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu nas pedras, parte da semente caiu nos espinhais, parte da semente caiu em boa terra. Ele usa essa figura de linguagem, esta parábola, para trazer clareza àquilo que ele estava dizendo. Ou seja, o semeador é aquele que prega, a semente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é lançada, existem 4 tipos de terreno ou coração, 4 grupos de homens, 4 grupos de pessoas, né? Aquelas que a palavra cai na beira do caminho. A Bíblia diz que Satanás vem e tira a ave, no caso lá, que vem e come a semente. O próprio Cristo dá a interpretação que ela é Satanás, que vem e arranca ali a semente do coração dos homens, que no caso é a palavra de Deus. Então, meus amados, de maneira gloriosa, a Bíblia se utiliza, né, dessas figuras de linguagem para tornar aquilo que Deus quer passar para nós mais claro, mais evidente para a nossa vida. E eu concluo essa parte dizendo aqui um cuidado todo especial nós devemos ter no entendimento correto da Escritura por conta desses recursos. Visto que a Bíblia ela tem gêneros literários, ela se utiliza de figuras de linguagem, o estudante da Bíblia ele precisa redobrar o seu cuidado no entendimento, para que não deva ser levado no seu literal aquilo que não deve ser levado no seu literal, e nem levar no aspecto figurativo aquilo que é literal. Aqui neste aspecto, e é bom nós aprendermos que existe gêneros literários e figura de linguagem para nós não confundirmos e até acabar distorcendo a mensagem. Por exemplo, meus amados, para deixar claro aqui para nós o cuidado que precisa ser redobrado, veja aí Lucas no capítulo 10, versículo 19. Só para que fique mais claro aqui para nós o que eu estou querendo dizer. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essas aqui são as orientações de Jesus, quando ele envia 70 dos seus discípulos, de 2 a 2, para fazer a obra, para levar adiante o Evangelho do Senhor aos homens daquela época. E ele dá esta orientação aqui, no verso 19, eis que dou poder. Poder para quê? Para pisar serpentes e escorpiões. Esse texto, meus amados, ele é muito mal interpretado ou utilizado. Esse texto tem servido como, devido à sua má interpretação, causado grande confusão, porque
por esse texto aqui, quando a Bíblia está dizendo que Jesus deu poder para que os discípulos pisassem na cabeça da serpente escorpião, essa serpente as pessoas levam no aspecto figurativo, apontando para Satanás. Porque, de fato, a Bíblia considera Satanás como uma serpente. Não é isso? Lá no Gênesis, nós vemos ali em Apocalipse, enfim. Então, as pessoas pegam esse texto para dizer, pisa na cabeça de Satanás, a Bíblia, Deus ou Jesus nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. Ei, mas aqui é não no sentido figurativo. A Bíblia está falando aqui, quando diz serpente, no sentido real. No sentido real. Ou seja, há um contexto aqui. Existia muitas cobras, muitas serpentes, né? naquela conjuntura, naquela cultura deles lá, existia muitas serpentes. Jesus, sabendo disso, diz que dava ao seu discípulo para pisar na cabeça da serpente escorpião, e toda a força do inimigo não vos fará dano algum. Esse inimigo aqui não significa o aspecto do adversário, não. Eram os inimigos do Evangelho. Então, estou trazendo aqui, meus amados, um texto, né, que nós precisamos ter cuidado. Por exemplo, né, aquela passagem de Jesus dizendo assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, se nós não tivermos cuidado e interpretarmos aquele texto de maneira equivocada, vai trazer grande prejuízo para o Evangelho e para a vida de pessoas. Parece contraditório um Deus de amor dizendo que agora não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Como é isso? O que ele está querendo dizer ali, Jesus, é que, consequentemente, quando alguém de uma família decide seguir a ele, os outros se levantam contra. Começou aí, naturalmente. Não que Cristo ou Deus queira que isso aconteça, mas naturalmente isso vai acontecer. E é trazer agora divisão, trazer espada. Não por vontade de Deus, mas naturalmente, quando alguém aceita Jesus Cristo, os demais da família, eles vão contrário àquela decisão, a decisão daquela pessoa. Então, meus amados, nós precisamos, estudantes da Bíblia, né, conhecedores da Bíblia, saber entender essa particularidade daquilo que é literal, daquilo que é figurativo, de que existem essas figuras de linguagem, esses gêneros literários, para nós chegarmos na interpretação real da Escritura, compreender aquilo que realmente ela quer dizer. Meus amados, nós temos visto tantas coisas aí, tantas coisas, principalmente aqueles textos utilizados para campanhas, né? Para campanhas, os 7 mergulhos de Naamã e assim por diante, né? Que Deus tenha misericórdia, mas que nós possamos estar atentos, meus amados, interpretar a Bíblia da maneira como ela deve ser interpretada, auxiliados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos mais adiante. O nosso quarto subponto aqui da nossa lição: a linguagem do senso comum. Eu não lembro de eu ter lido aqui no início da lição, né? Mas deixa aqui registrado a linguagem do senso comum. A linguagem do senso comum. Esse ponto é interessante, diz assim: na descrição de fenômenos científicos, preste atenção, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então estamos aqui
em mais uma particularidade, né? No início da exposição da primeira lição, eu disse para os irmãos da importância de nós estudarmos esses assuntos relacionados à Bíblia Sagrada. Por quê? Porque quanto mais próximo da volta de Jesus, mais pessoas se levantarão para tentar trazer descredibilidade à palavra do Senhor. Nesse processo de pessoas se levantarem para trazer descredibilidade à palavra, muitos querem fazer esse contraste entre a ciência e o que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia se refere a uma coisa que vai contrário ao que a ciência diz, ou distingue-se do que a Bíblia diz, do que a ciência diz, na verdade. Então, por exemplo, aqui, esses dois exemplos que a lição diz. Diz sobre o nascer do sol, né? E o outro ponto é quando o sol parou. O povo de Deus ali está em guerra e a luta está ali travada, a noite está chegando, Josué faz a oração e o sol parou, diz a Bíblia. O sol parou. Só que a ciência hoje diz que não é o sol que gira, é a terra que gira em torno do sol. Então, de fato, ela entra em afronta com o que diz a ciência. Ela entra em afronta com o que diz a ciência. Mas entenda que, como diz o tópico, é uma linguagem do senso comum. É aquilo que as pessoas estavam acostumados a ouvir. Eis aqui um problema. É que aqueles que defendem a ciência pegam esse ponto e tentam trazer descrédito com relação à Bíblia Sagrada. De fato, não foi o sol que parou, ou não é o sol que se movimenta, e sim a terra. Só que essa é a linguagem do senso comum. Era essa a linguagem que eles se utilizavam. Por exemplo, nós não dizemos o nascer do sol também, o pôr-se do sol, quando na verdade quem está girando é a terra. Então, meus amados, isso é a linguagem do senso comum. E essa linguagem do senso comum, ela não traz descredibilidade, né, como querem trazer aqueles que defendem a ciência. De maneira nenhuma. Nós temos que entender que isso é uma linguagem comum. A Bíblia, por mais que traga essa linguagem do senso comum, que vai frontal aquilo que a ciência está dizendo, isso não traz descrédito. Nós continuamos crendo que a Bíblia é a palavra inerrante e infalível, a palavra de Deus. Lembra que agora nós falamos a respeito da inspiração dos autores, que Deus, por intermédio do Espírito Santo, usou cada um segundo o grau de intelectualidade, segundo o seu conhecimento, a sua experiência. Está aqui mais uma prova. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz aqui alguns apontamentos para nós, dizendo assim: a Bíblia, de longe, tem intenções de discutir, elucidar questões da ciência. Então as pessoas, para trazerem descrédito à Bíblia, pegam pontos que a ciência tem firmado algumas coisas e vão para dentro da Bíblia e vê que a Bíblia não está de acordo com aquilo que diz a ciência. Mas o que as pessoas não entendem é o propósito da Bíblia. A Bíblia não tem o propósito de discutir ciência. A Bíblia não foi composta, não foi escrita para elucidar questões da ciência. Não! A Bíblia não tem esse propósito. A Bíblia tem o propósito de mostrar a grandeza de Deus na criação, a formação do homem, a queda do homem, a sua regeneração, a regeneração do homem, a vinda
do Deus, do Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, sua morte, sua ressurreição e a sua segunda volta e a restauração da terra e daqueles que aceitaram a mensagem da cruz, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito da Bíblia Sagrada, e não discutir ciência, e não elucidar coisas da ciência. Não, a Bíblia tem o seu propósito muito bem definido. Então cai por terra, esses argumentos de cientistas querendo trazer descredibilidade à Bíblia, quando a Bíblia ela vai contrário àquilo que a ciência provou ser. Mas na verdade a Bíblia não tem propósito, esse propósito de elucidar coisas da ciência, mas contar o plano da redenção, o amor de Deus para com a humanidade. Como eu coloquei aqui, a intenção é mostrar um Deus de amor para com um povo rebelde e pecador. A Bíblia tem o intuito de mostrar o amor de um Deus para com o povo, seja os judeus, os hebreus do passado, ou o povo, um povo rebelde, pecador, que somos nós. A Bíblia tem esse propósito de evidenciar o amor desse Deus. Pegando ainda aqui esse aspecto da linguagem do senso comum, por exemplo, quando nós dizemos fulano está morrendo de fome, é um exagero. Não significa que realmente aquela pessoa esteja morrendo de fome, mas significa que a pessoa está com muita fome. Mas não é uma forma da gente evidenciar que aquela pessoa está com muita fome, está morrendo de fome. É a linguagem do senso comum. Assim também a Bíblia se utiliza da linguagem do senso comum para tornar a mensagem mais clara, a linguagem que eles compreendiam. E isso não invalida, como diz aqui, não invalida a questão da inspiração divina. Nem tem o intuito de desfazer aquilo que a ciência falou, de maneira nenhuma. Vamos mais adiante, meus amados, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: o Espírito Santo e a Bíblia. O Espírito Santo e a Bíblia. Eu vou fazer aqui um apanhado do ponto 1 e o ponto 2, ou subtópico 1 e 2, tá bom, meus amados? Que diz assim: a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina, e nós vimos, ela evoca para si essa inspiração divina, foi o que nós vimos. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Isso está em Esdras, capítulo 1, verso 1, capítulo 5, versículo 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos ensinava pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Isso está em Lucas 24, 44. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia Sagrada. Então, a própria Escritura, ela diz que todo o texto agora do Velho Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi supervisionado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para o segundo ponto, a inspiração do Novo Testamento. E a leitura diz: o Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de inspiração. Letra A, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. E o B, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob a inspiração do Espírito Santo e que as suas epístolas são
palavras de Deus. O próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, reconhece que os seus escritos não são comuns, mas são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Continuando, Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como as Escrituras. Pedro coloca em pé de igualdade dos escritos de Paulo com os demais escritos, no caso se referindo ao Velho Testamento. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Então, meus amados, está aqui o Espírito Santo e a Bíblia, né? O Espírito Santo agindo no Velho Testamento, inspirando as pessoas, supervisionando as pessoas a escrever exatamente aquilo que Deus queria. E também vemos esse senso de Paulo, de Pedro, que não estavam escrevendo algo comum, normal, mas algo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eles fazendo menção disso, desta verdade, que o Espírito Santo, ou aquilo que eles estavam escrevendo, era pelo Espírito Santo. Amém? Vamos para o terceiro ponto, o subtópico da nossa lição, que diz assim: a obra de regeneração e iluminação. A obra de regeneração e iluminação. Esse tópico é interessante, diz assim: a Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e produz fé regeneradora que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras de salvação, mas também aplica no coração do ser humano, a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador à compreensão às verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse tópico está dizendo que o Espírito Santo não tem somente a atribuição de inspirar as pessoas, de trazer aquela revelação por intermédio das pessoas, mas também agora fazê-la compreender, fazer a Bíblia ser compreendida ao coração dos homens. Eu achei interessante quando a lição diz assim: sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante, meus amados, quando nós olhamos para esta verdade. Então existe na terra homens com um saber gigantesco, com um QI elevadíssimo, mas quando vão para cá, para dentro da Escritura, já começa a dificuldade em acreditar. Como diz a nossa lição, é aceitar que isso é palavra de Deus, que isso é divino. Já começa aqui. Que dirá compreender. Então, eles não compreendem, por mais inteligentes que sejam, eles não conseguem compreender, porque isso é uma particularidade do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz entender as verdades contidas na Bíblia Sagrada. Lembra que eu falei que a Bíblia ela se distingue dos demais livros
por ela ser inspirada, está aqui essa verdade corroborada com o que eu estou dizendo, no sentido de que, se não tivermos o Espírito Santo, jamais compreenderíamos aquilo que está escrito aqui nessa Bíblia Sagrada. E eu coloquei alguns pontos, meus amados, dentro dessa verdade de que, de fato, é Deus, por intermédio do Espírito Santo, que nos faz compreender a Bíblia Sagrada. Em Mateus, anote aí, traga na sua aula, Mateus, capítulo 16, versículo 17, aquela passagem que Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: o que as pessoas dizem ao meu respeito? Alguns dizem que o Senhor é Moisés, alguns dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é isso. Aí Jesus se volta para eles mais uma vez e pergunta assim: e vós, o que dizeis que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Pedro, com aquela característica própria dele, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: bem-aventurados sois, Bar-Jonas, que não te revelou a ti carne e sangue, mas o meu Pai. Olha só, irmãos, essa compreensão de que Jesus era o Cristo, que Pedro agora estava dizendo, não foi homem que revelou para ele, mas o próprio Deus. O próprio Deus. Para nós, o Espírito Santo, que nos faz crer nessa Escritura, nos faz acreditar nessa Escritura e nos faz compreender essa Escritura. E como eu coloquei aqui para nós, meus amados, é um grande privilégio compreender e crer na Escritura. Não sei se você recorda, na lição do trimestre passado, nós falávamos a respeito da mensagem do apóstolo Paulo e este crucificado. Se no quarto trimestre de 2021 tinha ali uma mensagem, uma lição assim, e falava a respeito da compreensão que Paulo teve olhando para Jesus e vendo em Jesus o Salvador. Mesmo que a lei dizia que aquele que morria no madeiro era uma maldição, mas Paulo foi entender que Cristo, ele se fez maldição, carregando não os pecados dele, mas carregando os nossos. Por isso ele estava lá. Mas olha a grandeza disso, irmãos. Olha o privilégio que nós temos. Olha a riqueza que nós temos nas nossas mãos. Esse livro sagrado, livro divino, livro que nos revela coisas que hão de acontecer, coisas profundas, está conosco nas nossas mãos 24 horas. E muitas das vezes negligenciamos esta palavra, meus amados. Meu Deus, que nós possamos ser gratos ao Senhor pelo entendimento que Ele dá dessa Escritura para nós, por meio do Seu Espírito, e possamos fazer dela o nosso alimento diário, cotidiano, e vivemos tudo aquilo que ela nos diz, meus amados. É tremendo essa revelação. O simples fato de crer que isto aqui é a Bíblia já é tremendo, irmãos. Que dirá ler e entender. Coisa que, como diz a Escritura, Deus ocultou aos sábios, aos entendidos, mas revelou aos seus pequeninos. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no final, ele traz um detalhe interessante, eu trago aqui também para nós, que diz assim: essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades reveladas da Bíblia chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Então, aquelas pessoas
que foram usadas por Deus para escrever, eles escreveram revelações. Para nós já não é mais revelação, é iluminação, é compreensão, é entender o que já foi revelado. O que eu quero destacar aqui para nós é que existe a diferença entre revelação e iluminação. Iluminação é fazer entender o que está escrito. Revelação vem da palavra revelar o oculto. Por trás do véu. Revel significa olhar por trás do véu. O que não estava sendo visto, Deus agora mostra para essas pessoas. Isso é revelação. E iluminação é a compreensão do texto. Então, para nós, e não há mais revelação. O que há é iluminação. Tudo que nós aprendemos da Bíblia é o que já foi revelado. Então, nós temos agora a iluminação. Interessante, eu deixo aqui registrado para nós. Veja comigo. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4:4. Eu vou ler a partir do verso 3, tá bom? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós estamos fazendo essa diferenciação entre revelação e iluminação. Revelação é revel, mostrar por trás do véu. E isso foi o que Deus, por intermédio do Espírito Santo, fez aos escritores da Bíblia Sagrada. Mas agora tem o processo da iluminação, que é a questão do entendimento da Escritura. Compreender o que está escrito, o que já foi revelado. Mas estamos trazendo nesse texto aqui que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que isso não fosse iluminado a mente delas. Só que existe outro texto, Efésios capítulo 1, versículo 18. Veja como é tremendo, meus amados, esse texto. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os vossos olhos, ou os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a presença, a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, tendo os olhos iluminados do vosso entendimento. Enquanto o inimigo cega o entendimento, o Espírito Santo, ele traz essa iluminação ao nosso entendimento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dentre tantas coisas, meus amados, que nós falamos nesta oportunidade, alegremo-nos por compreender essa Escritura, por Deus ter iluminado o nosso entendimento por meio do Espírito Santo, porque se não fosse isso, ainda estaríamos nas trevas, ainda estaríamos incrédulos em relação a essa Escritura, não crendo, não acreditando, mas Deus usou de misericórdia e abriu os nossos olhos. Por isso, que nós possamos dar crédito neste ano de 2022 e aproveitar o máximo possível dessa Escritura para todos sempre. Nós vamos agora aqui para a nossa conclusão, queridos. E a conclusão diz: a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ou seja, é a vontade de Deus expressa para os homens. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros
e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Não são textos mais importantes do que os outros. Todos têm a mesma importância. Esse ensino, de acordo com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos, meus amados, com esse ensino da Sagrada Escritura que falou a respeito da inspiração da Bíblia Sagrada. Ela por inteiro, palavra após palavra, tudo quanto está escrito foi pela vontade do Senhor Jesus Cristo para o nosso proveito, para o nosso ensino, para a correção, para a nossa instrução. E bendito seja o nome do Senhor por essa palavra que realmente faz todo sentido na nossa vida. Que Deus abençoe, querido amigo. Se esse estudo tem valido para a sua vida, nos ajude, dê o seu like, faça o seu comentário e eu aguardo você na próxima lição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique na paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém e amém.